Mundo Acadêmico está de volta. A Constituição brasileira diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir, mas uma boa parcela da população não encontra esses direitos garantidos na prática. Esse é o tema do programa de hoje. E para isso nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Janone da Silva, ele que é advogado, cadeirante, coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e também o professor Dr. César Micheli, advogado, professor da FIB e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui do curso da faculdade. Bom, primeiramente, doutor Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Olá, Travalini, eu que agradeço. É um prazer estar aqui na FIB. Bom, acho que uma das principais dúvidas com relação à população é a nomenclatura. Alguns chamam de deficientes físicos, outros só de deficientes. Como que hoje a OAB enxerga essa nomenclatura? Inclusive, até mesmo para a criação da nossa comissão, a gente já utilizou a nomenclatura mais utilizada no momento e aquela que é a mais acertada no nosso ponto de vista, que é simplesmente pessoa com deficiência. Né? Se a gente for analisar a nossa própria Constituição, ela utiliza a pessoa portadora de deficiência. Né? Agora, o importante mesmo é fazer com que a gente agregue ao termo deficiente o termo pessoa. Né? Que é o que elas são, na verdade. Exatamente, para que a gente possa aí sim, unindo, né, os termos pessoa com deficiência, ter uma nomenclatura muito mais tranquila, muito mais adequada. Doutor Eduardo, tudo bem com o senhor? Olá, como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma informação para os nossos telespectadores. A comissão que foi criada e que o senhor é o coordenador, que diz respeito à pessoa com deficiência, ela é uma comissão nova? Qual é a vertente que ela toma, os objetivos, como que foi criada? O senhor poderia traçar aí esses aspectos, por gentileza? Pois não, doutor. A nossa Constituição, a nossa comissão, na verdade, ela foi criada agora pelo nosso presidente da subseção, doutor Caio, no mês de fevereiro desse ano. Ela é bastante recente. Agora, é importante dizer que a preocupação da nossa subseção com os temas voltados à pessoa com deficiência já existe de há muito. Né? Até mesmo a gente pode mencionar que antes da criação dessa nossa comissão específica de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, quem cuidava de temas voltados a direitos da pessoa com deficiência foi a Comissão de Direitos Humanos, a CDH. Né? De maneira que sempre a subseção se preocupou em realmente estar abrindo portas para a tutela desses direitos, desses sujeitos de direitos, como eu disse, que originariamente eram feitos através da própria CDH. Né? E hoje nós estamos aqui com a criação de uma comissão hoje autônoma, né? Creio eu que seja uma comissão a nível de OAB do interior, a única existente. Né? Existe a comissão também de defesa dos direitos da pessoa com deficiência na capital, e a gente realmente quer fazer com que essa comissão atinja um dos seus principais objetivos, que é aproximar realmente a comunidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, doutor Eduardo, quais são os principais problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência aqui em Bauru? Olha, os problemas que o bauruense encontra, né, a pessoa com deficiência bauruense encontra, na verdade, são os problemas que acontecem com certeza a nível nacional. Né? A gente pode citar, talvez, um dos principais, a questão da própria acessibilidade. Né? Acessibilidade realmente a esse aspecto de meio físico, né? Suplantar barreiras arquitetônicas, mas a acessibilidade também não pode ser vista unicamente nesse aspecto arquitetônico. Né? O que também reclama muito a atuação, muitas vezes, do poder público é a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência à escola, né? A acessibilidade da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, né? De maneira que é importante a gente verificar que existe aí uma série de vertentes aonde a pessoa com deficiência precisa muitas vezes dessa, que a gente chama no direito, né, dessas ações afirmativas, né, no sentido da nossa legislação fazer com que essas pessoas tenham acesso a esses direitos básicos de todo cidadão. Doutor Eduardo, como está essa questão que está sendo tratada pelo senhor agora, da acessibilidade, especificamente na cidade de Bauru? A questão das calçadas, dos prédios, sejam prédios públicos, particulares, como que a comissão criada na OAB está vendo essa situação? O que é que está sendo sentido pela comissão, especificamente no nosso município de Bauru atualmente? Pois não, veja bem,
Para pegar um tema que está realmente bastante na moda, né, a gente pode verificar aí pela imprensa da nossa cidade, né, a questão da lei das calçadas. Né? Eu já tive a oportunidade de dizer que realmente é uma questão, antes de tudo, de cidadania. Né? Se cada munícipe cuidasse da calçada na frente da sua casa, né, acredito eu que a gente tivesse essa situação resolvida. Né? Porque a partir do momento que eu, como uma pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas, ou mesmo uma pessoa que utiliza muletas, ou mesmo uma pessoa idosa, quando sai na rua, o primeiro problema que ela encontra é realmente a questão das calçadas mal cuidadas, que realmente não permitem um acesso adequado. Né? E eu queria deixar bem claro que isso, na verdade, eu vejo como, antes de tudo, uma questão de cidadania. Se cada munícipe cuidasse da sua calçada, a gente não necessitaria do poder público tá fazendo o papel dele no sentido de cobrar o particular a adequar ali o passeio na frente do seu imóvel. De maneira que também posso citar que aqui na nossa cidade houve também uma ação judicial na qual o município também celebrou um termo de ajustamento de conduta na questão daquelas rampas, né, que existe em toda esquina de calçada. Né? O município condenado a implementar, a construir essas rampas, firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Vocês podem verificar que na área central ali da cidade as rampas já começam a ser feitas, boa parte já foi realmente executada, mas isso precisa realmente ser estendido aí para toda a dimensão do nosso município. Ainda pegando essa linha de debate nosso da questão da acessibilidade, nós poderíamos dizer então que existe ainda um grande trajeto, um grande caminho a ser percorrido para se chegar numa situação ideal para a questão da pessoa com deficiência. A gente sabe que o ideal, às vezes, a gente não consegue atingir, mas o que seja melhor possível dentro da realidade que a gente pode alcançar. Não, sem dúvida. Historicamente, né, a questão da pessoa com deficiência, em termos históricos, é bastante recente. Né? O que acontece é que realmente está existindo um paulatino avanço na questão desses direitos da pessoa com deficiência, dentre eles a acessibilidade. Né? E sem sombra de dúvidas existe muito ainda a ser implementado, né? Não só em Bauru, mas como em todos os municípios brasileiros. Né? Agora, o que a gente verifica é realmente a intenção, a vontade do poder público em realmente estar adequando cada dia mais a questão da acessibilidade e de outros direitos também envolvendo a pessoa com deficiência. Bom, isso em relação a calçadas e prédios, tanto públicos quanto particulares, né? Não, sem dúvida. Inclusive, complementando, a questão de acessibilidade em prédios públicos ou mesmo prédios privados, mas de uso coletivo, isso foi regulamentado por um decreto federal de 2004. Né? E foi imposto prazos para que esses prédios, outros lugares, não só prédios públicos, mas cinemas, enfim, escolas, que realmente fossem acessíveis de maneira, sobre o aspecto físico. Né? E esses prazos, eles todos já venceram. Né? De maneira que a gente verifica aí diuturnamente no judiciário, né, uma série de ordens judiciais no sentido de adaptação de prédios, tanto prédios públicos, mas prédios particulares também, né, privados, mas de uso coletivo. Né, de maneira que isso sim, talvez seja um dos principais aspectos a ser tratado de maneira mais incisiva. Né, o cumprimento da legislação no questante à acessibilidade não só dos meios de transporte, mas também dos meios físicos, mas principalmente dos prédios. Bom, o senhor acabou de citar agora a questão dos transportes públicos. Em Bauru, a Prefeitura divulga que a frota do transporte coletivo aqui municipal é uma das numericamente mais adaptadas para as pessoas com deficiência. Isso realmente sentido na prática pela comissão, pelas pessoas com deficiência? O que acontece é que também esse assunto também aqui em Bauru é tratado também por meio de um termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público Estadual. E Bauru também existe, a gente pode dizer que existe um plus, né, na questão do transporte público, que é o transporte por intermédio de vans, que faz o serviço porta a porta. Né? A pessoa com deficiência ela é apanhada no seu
na sua origem e levada ao seu destino por intermédio dessas vans. É lógico que pela demanda, me parece que o número de vans ainda fica um pouco aquém daquilo que seria necessário. Mas, sem dúvida, o que acontece também é o aspecto do transporte público, também já tem uma boa porcentagem tecnicamente adaptado. Talvez o que ainda possa avançar seja a própria questão de logística, porque a gente que mora em Bauru, a gente fica imaginando a dificuldade de, em determinados horários, em determinados pontos da cidade, né, como que o veículo de transporte público ele vai poder estacionar num ponto de ônibus e acolher a pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas, acionar o mecanismo. Isso consome tempo, né, de maneira que talvez uma melhor adequação no sentido logístico possa colaborar a que esse serviço possa ser de maneira efetiva melhor prestado, né? E também até mencionando a questão do transporte público, muito pouca gente tem conhecimento dessa informação, mas nós temos uma legislação municipal aqui em Bauru que dá direito da pessoa com deficiência, desde que ele esteja no percurso da linha do ônibus que ele queira tomar, independente dele estar no ponto, né, de parada do ônibus, desde que ele esteja em qualquer lugar do itinerário, ele pode fazer sinal para que o ônibus ele possa parar e ele possa embarcar, desde que no local onde ele esteja exista uma área própria para que o ônibus possa estacionar. Isso talvez até mesmo possa ajudar a pessoa com deficiência a usufruir com maior utilidade do serviço de transporte público. Bom, só para encerrar essa questão aqui, então a gente tem uma frota do transporte adaptado, mas muitas vezes as calçadas não deixam que a pessoa com deficiência chegue até o ponto. Como fazer para equilibrar isso aí, doutor? Eu acredito que esse é um ponto importante, porque com as calçadas ruins, não é nem questão de que a pessoa com deficiência não consegue embarcar no ônibus, ela não consegue sair de casa, né? Então, acho que é muito importante que essas políticas públicas elas existam e sejam implementadas em conjunto, né? Não que sejam vistas de maneira estanque ou pontual. Isso precisa realmente caminhar de maneira conjunta para que realmente a pessoa com deficiência possa ter acesso ao direito específico que dele ele também tem direito de usufruir. Pegando a vertente do transporte público, a questão do transporte público em relação à pessoa com deficiência, isso tem tudo a ver com o nosso debate que se inicia nesse bloco, que na verdade é a questão do mercado de trabalho. Hoje muito se fala sobre o mercado de trabalho, mas aqui nós vamos falar especificamente do mercado de trabalho, da questão da pessoa com deficiência. Porque se essa pessoa também não tiver um transporte público adequado, ela não consegue sequer chegar ao seu trabalho. Então, nessa vertente, eu gostaria de perguntar ao senhor como é que fica a questão do mercado de trabalho hoje, a pessoa com deficiência, especificamente no nosso município de Bauru, como que vocês, na comissão da OAB que foi criada agora, estão vendo essa situação do mercado de trabalho da pessoa com deficiência? Não, sem dúvida. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é tão importante que acabou originando uma das que a gente nominou uma ação afirmativa, né? Que a gente tem conhecimento sobre a denominação de lei de cotas, né? Ou seja, as empresas, dependendo do número de empregados, ela por lei ela precisa reservar uma certa porcentagem dessas vagas para a pessoa com deficiência, né? Isso também se verifica na questão dos concursos públicos, das vagas para cargos públicos, né? Ou seja, justamente verificando a dificuldade da pessoa com deficiência muitas vezes a ser inserida no mercado de trabalho, né, a lei prevê esse mecanismo que nós chamamos de ação afirmativa, né? E isso é bastante importante hoje pelo seguinte motivo. Eu posso dar um exemplo. Nós temos aqui em Bauru o próprio Centrinho, né, que trabalha com pessoas de diversas idades com anomalias crâniofaciais, né? Desde os casos mais simples, em que uma cirurgia ou uma ou duas cirurgias acaba corrigindo aquela falha que muitas vezes fica só realmente no aspecto de imagem, vamos dizer assim, mas existem casos graves em que a pessoa realmente tem muitas vezes a necessidade de colocar uma prótese, nasce sem o céu da boca, e isso interfere muito na fala, né? São então as próprias relações profissionais. Exatamente.
você imagine, possam ser prejudicados. Exato. Né? Então, imagine uma pessoa dessa que tem que ficar boa parte da sua vida, inclusive, fazendo terapia de fonoaudiologia, né, que fica com a dicção comprometida. Você imagine uma pessoa como essa buscando ingressar no mercado de trabalho. Né? De maneira que, sem sombra de dúvida, talvez a lei de cotas ainda precise de alguns ajustes, tendo em vista que talvez ali o espectro de alcance, como está dito na lei, empresas que possuam um número de empregados acima de, muitas vezes, de 100 empregados, a gente sabe que talvez essa não seja a grande fatia de empresas que existam hoje na nossa realidade, mas enfim, sem sombra de dúvida que a lei de cotas é um mecanismo importante e ela ajuda justamente esses indivíduos que de maneira comum, sem qualquer tipo de auxílio, teriam sim dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Nós podemos dizer então que hoje a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência, a questão do mercado de trabalho em si, está muito aquém do que se espera. Sem dúvida, a gente pode verificar que, inclusive, tem existido uma atuação firme do Ministério do Trabalho no sentido de que essas empresas elas cumpram a lei de cotas. Né? Muitas das empresas elas argumentam que a pessoa com deficiência não tem capacitação, não foi capacitada para poder ocupar a vaga disponível pela empresa. Mas o que a gente vê também, por outro lado, é que também existe a possibilidade dessas pessoas com deficiência, desde logo como aprendizes, pela lei da aprendizagem, que elas sejam já incluídas e preparadas para o mercado de trabalho. Né? Então, o que existe, na verdade, é a necessidade de se analisar de maneira um pouco mais profunda, né, essa questão. E, como eu disse, eu acho que mecanismos legais não faltam para que essas pessoas possam ser, desde logo, desde o início da sua formação, preparadas para serem incluídas no mercado de trabalho. Mas não tenha dúvida que hoje é fácil verificar no noticiário a existência aí de uma atuação bastante forte do Ministério do Trabalho, tendo em vista o próprio descumprimento daquilo que estipula a lei de cotas. Bom, falando sobre o mercado de trabalho, a gente obviamente vai pensar na formação escolar da pessoa, né? Então, o acesso à educação, ele tem sido garantido para a pessoa com deficiência desde o ciclo básico até uma faculdade, por exemplo? Como é que vocês enxergam isso aqui em Bauru? Olha, talvez o ponto mais discutido hoje em dia no tema inclusão seria realmente a inclusão educacional, né? Hoje a gente verifica que pelas normas constitucionais, né, todo mundo tem direito a acesso à educação. E a pessoa com deficiência não é diferente. Né? O que acontece é que a pessoa com deficiência ela possui muitas vezes necessidades educacionais especiais, que exige todo um preparo e uma estrutura adequada para tanto. Né? E a gente vê um movimento bastante forte de inclusão na educação. Isso realmente tem sido bastante trabalhado num passado bastante próximo, né? Mas o que a gente não pode perder de vista é que, por essas pessoas possuírem necessidades educacionais especiais, é necessário que exista uma estrutura condizente com essas necessidades. É muito complicado e perigoso a gente entender que a inclusão educacional ela estaria alcançada simplesmente tornando o prédio acessível, né? Colocando rampas, né? Como a gente não vê, na verdade, não basta isso. Posso dar um exemplo típico aqui mesmo da nossa cidade de Bauru. O Ministério Público ele precisou ajuizar uma ação civil pública, né, para que os deficientes auditivos pudessem contar com o auxílio de intérpretes no período escolar, na sala de aula, no momento do intervalo. E a questão do intérprete na sala de aula, isso já é previsto por uma lei federal que não vinha sendo cumprida. Né? Então, o que precisa realmente não basta ações pontuais. Não bastam ações pontuais. É necessário que todas as políticas públicas sejam coordenadas, né? No sentido de que a pessoa com deficiência tenha realmente acesso a uma educação inclusiva, né? Sob pena de, inclusive, maiores danos. Né? Uma vez que essa pessoa, se não incluída num ambiente próprio, com todas as necessidades
educacionais que ela precisa contempladas, ela ter, inclusive, talvez, imagino eu, muito mais danos do que benefícios. Então, como eu sempre digo, a questão da educação inclusiva, ela gira em torno de uma educação inclusiva responsável. Aproveitando essa situação descrita pelo senhor, muito se diz aqui no nosso país que há necessidade de lei para uma determinada situação, lei para isso, lei para aquilo, lei para uma outra situação, e lei. As pessoas muitas vezes questionam o poder público, tem que fazer leis melhores, maior número de leis, e nós sabemos que, na realidade, o que existe no nosso país hoje é uma enxurrada de lei. Existe uma gama de leis, uma legislação imensa. Né? É imensa. A minha pergunta é a seguinte: faltam leis, falta uma legislação mais específica para atender às necessidades da pessoa com deficiência hoje no Brasil? Olha, eu posso lhes garantir que, com certeza, o problema não é de falta de instrumentos normativos. Né? Hoje a gente tem não só uma boa quantidade de instrumentos normativos que contemplam situações específicas da pessoa com deficiência, porém, na minha opinião, que realmente é necessário é que esses instrumentos normativos realmente sejam efetivados. Né? Talvez essa seja o desafio mais presente, né, quando a gente trata de direitos da pessoa com deficiência, ou seja, é a efetivação da legislação posta, existente. Na verdade, não adianta ter a previsão legal, há necessidade da eficácia e eficiência da lei. Só até para colaborar com a discussão, nós, a pessoa com deficiência, temos hoje, depois da emenda 40, da emenda constitucional 40, nós temos no nosso cenário normativo, tivemos o ingresso da Convenção de Nova York. Né? É uma convenção voltada aos direitos da pessoa com deficiência, de 2007, e que o Brasil ratificou em 2008. E o mais importante disso tudo, é a primeira convenção internacional vigente entre nós com status de emenda à Constituição. Ou seja, a gente tem uma convenção que versa sobre todos os direitos da pessoa com deficiência, né, com status de emenda à Constituição. Ou seja, creio eu que realmente o nosso problema não está focado na questão da inexistência de legislação. Eu sou da opinião que realmente o que falta, na verdade, é que essas leis sejam realmente implementadas e que seja cobrada a eficácia de cada uma delas. Bom, então, se o que não falta é lei, o que é que o poder público tem que fazer? Porque as leis já existem, então a questão seria fiscalizar primeiramente, para identificar o não cumprimento, e depois mandar cumprir. Seria isso o papel que o poder público, Câmara Municipal, Prefeitura, entre outros órgãos, tem como missão nesse sentido. Não tenha dúvida. A questão da fiscalização, não só para os poderes constituídos, mas até mesmo pela sociedade civil organizada, é um ponto fundamental. Né? Talvez nós precisamos ser os próprios fiscais de nós mesmos. Né? Quando a gente verifica a existência de uma vaga reservada para estacionamento, né, não utilizar aquela vaga nem que seja por segundos. Né? E não tenha dúvida que essa questão de fiscalização, ela é sim de competência dos poderes constituídos e da sociedade civil organizada. Agora, caso não seja verificada o cumprimento dessas legislações, a implementação desses direitos, aí realmente o concurso do poder público, das autoridades constituídas, é medida que se impõe, de maneira que esses indivíduos, que as pessoas com deficiência, possam efetivamente ter os seus direitos salvaguardados e implementados. Caso contrário, a gente vai continuar se valendo aí de uma legislação existente, mas que infelizmente acaba ficando muito ainda no papel. Na verdade, nós não podemos deixar então que o poder público se omita na sua função aí. E eu pergunto ao senhor, como fica essa questão da atuação da comissão da OAB, recentemente criada, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Existe alguma espécie, poderíamos dizer até entre aspas, de fiscalização em relação ao poder público, especificamente na nossa cidade de Bauru? Ou ainda não existe esse tipo de fiscalização? A fiscalização aqui, evidentemente, não é no sentido de fiscalizar como o Estado faz, mas no sentido de uma cobrança em relação ao que o Estado deve fazer e não faz. Inclusive, o papel das comissões da OAB possui essa característica marcante, né, de ser realmente um espaço onde a comunidade possa nos encaminhar a reivindicações, né? Por isso que a OAB ela possui aí uma série de comissões, né, instituídas dos mais diversos assuntos. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência não é diferente. A nossa intenção é realmente aproximar a comunidade bauruense, né, e ser mais uma peça capaz de colaborar na implementação desses direitos, né? A gente conta aí com a colaboração dos poderes constituídos, bem como da Defensoria Pública, de um apoio bastante significativo do Ministério Público Estadual, de maneira que a comissão ela é mais um instrumento onde a comunidade possa se socorrer e está encaminhando demandas voltadas aí aos assuntos temáticos de cada comissão. Vamos partir aí então para o lado prático. A pessoa carente, o cidadão carente aqui no município de Bauru, no caso, uma pessoa carente que seja também uma pessoa com uma determinada deficiência. Ela verificando que um direito seu não está sendo cumprido, que um direito seu foi desrespeitado. O que ela deve, aonde, qual é o norte que essa pessoa pode tomar? Agora com a nova comissão da OAB, como fica essa situação? Para onde vai essa pessoa? Porque nós sabemos que o cidadão, muitas vezes, ele sente o seu direito lesado, violado, mas ele muitas vezes ele não sabe o que fazer. Exato. Como fica a questão dessa pessoa aqui no município nosso específico de Bauru? Aonde ela vai? O que ela faz? Não, sem dúvida. Uma pessoa hipossuficiente, inclusive que não tenha condição até mesmo de contratar um advogado, né, para tutelar eventual direito do qual ela seja titular, ela pode se encaminhar à própria OAB, né, onde ela vai ter um esclarecimento de qual conduta, né, ela deve adotar, qual órgão ela deve buscar. Né? É importante dizer também que o próprio Ministério Público Estadual possui como dever, um dos seus deveres funcionais, atendimento ao público, né? Como eu disse, né, alguns minutos atrás, o Ministério Público tem sido um parceiro bastante importante da comunidade, né? De maneira que essa pessoa ela pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, né, pode procurar o Ministério Público, né, também pode procurar a Defensoria Pública, para que, analisada a questão concreta dessa pessoa, ela possa ser orientada e o direito dela possa ser adequadamente tutelado, né, de maneira que, até mesmo para que as pessoas fiquem sabendo, né, a nossa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ela se reúne, né, todas as quartas-feiras de cada mês, né, de maneira que a gente está aberto à comunidade bauruense. É importante, a nossa comissão ela não é destinada somente para profissionais da área do direito. É importante deixar bastante claro que a comunidade ela pode se servir das informações que a comissão possa prestar, mas a comunidade também sabendo que ela pode se socorrer do Ministério Público, da própria Defensoria Pública, para que ela possa, de maneira eficaz, buscar concretizar aquele direito fundamental que ela necessita.